Quando vocês adquirem o nosso material, seja DVD, livro, camisetas, vocês investem diretamente na nossa casa. Vocês pagam a nossa conta de água, luz, telefone. Mas eu oro para que esse material abençoe ainda mais a sua vida. Que seja bênção, traga respostas, encorajamento. E se for uma bênção, não fica parado, não deixe o material parado na sua casa, não. Semeia na vida de alguém. Amém? Vamos lá para a melhor parte, gente. Hoje eu fui encarregado de ministrar sobre sonhos e planos. A gente fala muito em sonho principalmente, e planos, principalmente no encerramento de um ciclo, né? No encerramento de um ano. A gente fica projetando 2020. A gente fica na expectativa do que Deus vai trazer para a gente no próximo ano. E a gente fica clamando e colocando, apresentando diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos sonhos e os nossos planos. E segundo o dicionário, sonho é a atividade mental não dirigida que se manifesta durante o sono, pelo menos nas suas fases menos profundas, e da qual, ao acordar, se pode conservar certa lembrança. Sonho também é conjunto de ideias e de imagens que perpassam o espírito durante o sono. Aí aqui o dicionário está se referindo ao sonho literal, ao sonho que você sonha enquanto dorme. Mas sonho também é aquilo que é produto da imaginação, fantasia, devaneio. Tem gente que sonha acordado, fica viajando na maionese. Também é desejo veemente, aspiração. Sonho também é um projeto cuja execução parece difícil ou impossível. Utopia. Coisa muito bela e agradável. Foi um sonho, uma visão. E também é um bolo fofo de farinha e ovos, frito em azeite, passado depois de calda de açúcar. Então, se o sonho acabou, vá em outra padaria, né? E a gente quer falar sobre sonhos, e para isso eu quero chamar uma mulher para essa conversa, porque onde tem mulher tem sonho, gente. Mulheres são mais sonhadoras. Nós somos, de natureza, mais românticas, imaginativas. Então, mulheres costumam sonhar mais. Mas eu quero abordar, nesse aspecto da definição de sonho aqui, a definição que eu dei sobre desejo veemente. Aspiração. Essa é o que eu quero abordar com você. Esse tipo de sonho que eu quero abordar com você nessa manhã. Então, abra sua Bíblia comigo numa história que você já conhece. Lucas, capítulo 8. E nós vamos ler a partir do verso 41. Lucas 8, 41. E eu vou usar a linguagem NVI. A palavra de Deus diz assim: Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Vamos até aí. A gente conhece essa história e talvez você está pensando: Helena, mas foi ontem que foi a ministração sobre cura? Você está pregando sobre isso hoje? É porque tem um aspecto que eu quero abordar dentro dessa palavra, pouco percebido. Essa mulher, gente, ela estava em que contexto? Bem, ela estava
falida em todos os aspectos. Ela estava com problemas de todos os lados. Primeira coisa, uma mulher que tinha uma hemorragia, ela era considerada imunda. Então, ela não estava apenas falida financeiramente, o texto diz que ela tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, sem conseguir sucesso nos tratamentos que ela tinha. Então, primeira coisa, ela estava falida financeiramente. Segundo aspecto, ela estava falida espiritualmente, se assim a gente pode dizer. Porque nos dias da sua menstruação, a mulher era afastada, considerada imunda, e isso comprometia o nível da sua adoração. Então, espiritualmente, ela também sofria os abalos dessa hemorragia. E, certamente, emocionalmente, nos relacionamentos dela, ela estava comprometida. O texto não diz se essa mulher era casada, mas tantos anos de hemorragia justificariam um divórcio. Ela seria condenada. O marido dela, se ela fosse casada, o texto não exemplifica isso, não deixa isso claro, mas se ela fosse casada, o marido tinha o direito de dar carta de divórcio para ela, porque ela não podia, na sua hemorragia constante, estar com ele como esposa e também lhe conceder filhos. E se ela era solteira, também não poderia se casar por causa da sua condição. Então, essa mulher ela tinha um problema muito sério. Além do mais, a gente não considera a condição da medicina, né? A condição física dessa mulher. Ela também estava falida fisicamente. Por quê? Eu tive uma hemorragia importante durante cerca de 2 anos. Fui diagnosticada com algo no útero que se chama adenomiose. E essa adenomiose, ele aumentava os dias do meu ciclo de maneira importante. E eu tinha hemorragias que me faziam passar vergonha. Então, não era algo assim anormal. Não era o ciclo normal de uma mulher, era algo anormal. E isso foi, ao longo desses 2 anos, me debilitando. A gente vai se justificando, pensando, foi porque eu fiz a ligadura de trompas, né, a laqueadura de trompas depois da 4ª gestação, e isso pode ser consequência disso. A gente tem uma mania de não ir verificar no médico o que está errado, e a gente vai empurrando, né, com a barriga, como dizem, aquela situação, como se ela fosse normal. Não, é do feminino, é normal, isso é uma coisa natural, mas não era natural. Eu estava tendo um sangramento muito acima do natural, e isso foi me debilitando. Quando eu percebi, eu não tinha força para nada. Então, na época, eu acompanhava a pastora Ezenete, a gente fazia seminários de intercessão, e Ezenete, naquela energia que ela tem, né? E eu ficava assim, totalmente prostrada, eu não aguentava o ritmo da Ezenete. E muitas das intercessoras que estavam junto, elas eram todas mais velhas do que eu, ninguém era maratonista, ninguém fazia academia, mas elas tinham mais energia do que eu. E a Zenete falou assim, Helena, Deus está me mostrando que seu cansaço não é opressão espiritual nem nada, você vai procurar um médico. Vai procurar um médico, tem alguma coisa errada com você. E quando eu procurei o médico, então, foi diagnosticado isso, e eu estava com uma anemia muito profunda por causa desse sangramento excessivo que eu tinha. Mas eu tinha os meus ciclos mais longos, eles duravam 10 dias, mas eu ficava sem sangrar. Essa mulher estava sangrando há 12 anos. Então, vocês imaginam o estado físico dessa mulher. Ela estava realmente debilitada em todos os aspectos. Diante desse quadro, eu quero chamar a sua atenção. Outros evangelistas narraram a mesma história. E alguns deles disseram que ela falou com ela mesma, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. E uma vez eu estava na Lagoinha, pastor Márcio estava pregando sobre esse trecho, e ele quis representar isso. Então, ele chamou o pastor Gustavo, colocou o Gustavo no púlpito, e ele chamou uma parte inteira debaixo da Lagoinha ali, a igreja estava cheia, ele chamou uma banda inteira da igreja, que era mais ou menos
a quantidade de pessoas que nós somos aqui hoje, e ele falou, vem aqui para o púlpito. E ele falou, Helena, você vai ser a mulher com fluxo de sangue, vai lá para trás. E eu fui lá para trás. E ele falou assim, agora você vai tentar chegar no Gustavo. E a multidão, ele falou, agora todo mundo vai impedir que a Helena chegue no Gustavo, porque você também está querendo chegar no Gustavo. Eu lembro que as pessoas começaram, assim, elas só foram lá para frente, preencheram os corredores e tudo, e eu fui facilmente passando por elas. A pastora falou, não, volta, Helena. Vocês estão querendo também tocar no Gustavo, então você não vai deixar ninguém passar. E aí começou uma resistência, e todo mundo chegando no Gustavo, e todo mundo querendo chegar no Gustavo, e eu também querendo chegar no Gustavo, e eu não conseguia chegar. E começou, gente, a me dar uma aflição, e no final eu estava baixando, passando entre as pernas da pessoa, e o pastor Márcio pregando, e ela tentava, e aquela mulher tentava chegar, e eu tentando chegar, e no fim eu não conseguia chegar. Quando eu olhei, tinha uma vaga assim na orquestra. A orquestra, na época, o Diante do Trono estava montada, a orquestra estava montada, eu fui para cima da orquestra, o que ninguém tinha pensado antes de fazer, passei, subi por cima das cadeiras da orquestra, e paf, pus a mão na barra da calça do Gustavo. Gente, eu fui visitada. Eu tinha feito uma oração, abre parênteses. A gente tinha acabado de voltar de um acampamento, e eu tinha orado e falado assim, Senhor, eu queria só tocar na orla da sua veste. Eu queria só tocar na orla da sua veste, Senhor. Eu queria só tocar. E o acampamento acabou e eu não senti nada. E aí, de noite, o acampamento acabou domingo de manhã. De noite, o Diante do Trono foi ministrar. Na época, nós éramos do Diante do Trono. Nós fomos ministrar no culto da noite. Eu me esqueci daquilo que eu havia pedido no dia anterior, no sábado, que nós passamos o dia diante do Senhor. E o pastor Márcio propôs a encenação, e ele me chamou para ser mulher com fluxo de sangue, e eu não conectei nada com o meu pedido para o Senhor, eu não conectei, eu me esqueci. Mas na hora que eu peguei na calça do Gustavo, Jesus falou, eu te trouxe. E assim, gente, eu fui visitado, e o pastor Márcio falando assim, puxa, Helena é uma grande atriz. Ele não sabia da história, mas ali, gente, eu tive um vislumbre de como não foi fácil para aquela mulher chegar a Jesus. O texto diz que ele era comprimido pela multidão. Todo mundo queria tocar, todo mundo queria... Você já tentou chegar perto de uma pessoa que todo mundo está aglomerado em volta? É um sacrifício. Mas a gente não pensa. Eu estava gozando de plena saúde. A gente não pensa que aquela mulher, ela estava fragilizada em todos os aspectos. E outra, ela era considerada imunda, então ela não podia estar ali. Se alguém reconheceu aquela mulher, e certamente reconheceu, porque eles viviam em comunidades pequenas, certamente, o que essa mulher está fazendo aqui? Essa imunda! O que eu quero dizer com essa história? Ela era movida por uma necessidade e por um desejo veemente, um anseio, um sonho. Ela queria ser curada. Ela tinha um sonho, ter uma vida normal. Ela tinha um sonho, ter uma família normal. Ela tinha um sonho, não ser vista como uma imunda. Ela tinha um sonho de viver naturalmente como as outras mulheres viviam. Só que, uma vez eu ouvi uma frase, que a distância entre sonho e realização se chama atitude. A gente sonha, mas o que você está fazendo pelos seus sonhos? E a gente inventa 1000 desculpas. Mas eu não tenho dinheiro. Mas isso não é para o meu bico. Mas eu não estudei. A gente fica... Essa mulher, gente, ela não tinha nada. E ela não tinha nem condição física para romper a multidão e chegar até Jesus. Todo mundo estava querendo milagre. Diga-se de passagem, Jesus tinha acabado de atender uma multidão, aí encontrou com Jairo, aí estava indo para atender a filha de Jairo, e no caminho que a mulher pegou Jesus. Ou seja, Jesus estava ali cheio de demandas. Tinha muita gente. Às vezes você pensa, não vou não, fulano é tão ocupado. Não vou não. Ela podia ter pensado isso, quem sou eu? Jesus vai olhar para mim?
Jesus vai me atender? Ela nem pretendeu isso. Ela falou assim, eu sei que se eu tocar, ele nem precisa de me olhar, ele nem precisa de prestar atenção em mim. O poder é ele, se eu tocar nele, eu vou ser curado. E aí ela saiu de casa, saiu do seu lugar, saiu da sua condição, saiu da sua miséria, saiu da sua falência e se moveu em direção à última esperança, ao único que podia mudar a sua vida. E a gente fica cheio de justificativas. A gente leva uma caravana para Israel todo ano. Não estou fazendo propaganda não, vocês vão com o Bruno. Pelo amor de Deus, vocês não causam problema para mim. Mas a gente leva uma caravana todo ano. E quando eu posto, né, é um congresso de mulheres em Israel. Quando eu posto, aí eu escuto um tanto de mulher. Depois vocês vão lá nos meus posts e conferem. É um sonho. Ai, que sonho. Meu maior sonho. Um dia eu vou, se Deus quiser. Aí uma vez eu falei assim, olha, para Israel a gente não vai, Deus é que leva. Aí a pessoa falou assim, então é isso, né, Helena? Você mesmo que falou, Israel a gente não vai, Deus é que leva. Estou aqui esperando ele me levar. Não, querida! Não. Entre o sonho e realização tem a atitude. Deus vai fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. Né? Então, às vezes, é meu sonho. E o que você está fazendo pelo seu sonho? E uma vez, uma amiga minha, antes de eu ter essas caravanas para Israel, ela virou para mim e falou assim, Helena, meu sonho é conhecer Israel. Você já foi em Israel? Eu tinha ido há 24 anos atrás. Eu já conheço Israel, mas eu tenho muita vontade de voltar. Ela falou assim, é meu sonho, meu maior sonho. Eu falei assim, o que você está fazendo pelo seu sonho? Helena, difícil ir para Israel, né, querida? É caro, né? Não, é caro mesmo, não é barato, não. Mas você está caminhando em direção ao seu sonho, você não pode realizar daqui 6 meses, talvez não dá para daqui 1 ano, talvez não dá para daqui 2 anos. Mas se você começar a caminhar em direção ao seu sonho, se você tem uma atitude de conquista do seu sonho, você vai chegar lá. Ou daqui 2 anos, ou daqui 10 anos, mas você vai chegar lá. Ela falou assim, eu nunca tinha pensado nisso. Você começa tirando o passaporte. Começa tirando o passaporte. E a gente tem um testemunho da Fran, que foi com a gente, que falou com o patrão dela a mesma coisa. Eu tenho um sonho de ir para Israel. Faxineira. E o pastor falou para ela assim, mas por que você não vai? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu ia. Aí o patrão falou assim, você tem passaporte? Ela, não. Ele falou assim, então tira. Quem tem um sonho, começa tirando o passaporte. Deu para ela a passagem. Você cria a atmosfera do milagre. O ambiente do milagre. Você tem que estar no lugar onde o milagre vai acontecer. E você se prepara para isso. O que ela fez? Ela saiu do lugar onde ela estava. Ela se moveu e ela rompeu a multidão. Ela se esforçou e ela tocou na veste de Jesus. Mas a gente não quer fazer esforço. Eu tenho um sonho. Gente, tem sonhos. Helena, mas aqui, eu quero ser mãe. O que eu posso fazer? A medicina já falou que eu não posso ser mãe. Mas você tem um sonho? Tem. Então, prepara o ambiente. Você está cuidando da sua saúde? Você sabe que a obesidade ou o sobrepeso, ele dificulta o engravidar? Que alguns tipos de alimentos que a gente come pode fortalecer a esterilidade? Você não pode fazer o milagre, mas você pode preparar o ambiente para o milagre acontecer. Você pode começar a ter um upgrade na sua vida de oração, buscando especificamente esse milagre. Às vezes, nesse período de intensa entrega, oração e jejum, buscando de Deus uma resposta, Ele vai dizer para você, eu não vou te dar do jeito que você quer. Eu já conheço mães que sonharam com filhos e oraram por filhos, e aí elas se prepararam para ser mãe, elas entraram no lugar, na atmosfera do milagre, para gerar aquilo, e elas começaram a ter um outro relacionamento com Deus, o nível de conversa com Deus elevou, a comunhão elevou, a busca pelo milagre, a oração, a súplica, a redescoberta do jejum, o poder do jejum, e no meio disso tudo Deus falou assim, eu quero que você adote uma criança.
E ela sentiu paz para isso, o que ela não sentia antes. Ela sentiu segurança para isso, o que ela não sentia antes. Adotou uma criança e tempos depois ela engravidou do filho biológico. Deus tem os seus caminhos, gente. Mas o que ela fez? Ela não se assentou em cima do diagnóstico e falou: o médico falou que eu não posso ter mãe, então vou me conformar. Não. Ela se moveu em direção ao milagre. E tantos milagres, tantas coisas que você tem um desejo veemente, um anseio, mas você não faz nada. Eu tenho um desejo veemente de ir para Israel. Então, comece a gastar menos. Economiza dinheiro. Para de tomar aquele cafezinho que só está te viciando toda tarde e guarda o dinheiro do cafezinho com pão de queijo ou do pastel. Não, eu tenho um sonho, eu tenho um alvo, eu vou guardar esse dinheiro. Vai vender, sabe, pão de queijo, vai vender picolé, vai vender água. Não, isso é humilhante. Humilhante? Humilhante é você não realizar um sonho tendo o poder de trabalhar por ele. Conheço meninas que foram porque criaram uma renda alternativa, né? Foram vender Mary Kay, Tupperware, não sei o quê. Quer dizer, vai à luta. Para de justificar. Mas isso é para os ricos e poderosos, né? Por que você não faz congresso de mulheres na Moca? Vai fazer em Israel? Eu faço onde Deus me levar, querida. Na Moca, Israel, onde ele me levar, eu vou. Quer dizer, você não faz nada para realizar seu sonho, ainda fica com inveja da outra que está indo. Só eu sei. Eu, a Naíma, a Adriana também conheceu algumas, do milagre de Deus na vida de tantas mulheres que ele levou. E que ele vai levar, porque ele é Deus. E ele tem alegria em satisfazer os sonhos daqueles que vivem na sua presença. Deus se alegra, ele tem alegria. Deleita-te no Senhor. E ele... Mas primeiro você tem que se deleitar nele. Deleitar nele é ter prazer em obedecer às suas leis, é ter prazer de estar na presença dele. A sua alegria não depende de você ir para Israel ou não. A sua alegria não depende de você realizar seu sonho ou não, de ser mãe ou não. Primeiro, a sua alegria está no Senhor. Ele é a sua fonte, ele é a sua alegria, ele é o seu prazer. E quando você chega nesse nível, entendeu? Que eu sou a fonte de toda alegria. Aleluia. E aí, Deus é que tem alegria de satisfazer o desejo do seu coração. Então a primeira pergunta é: o que você está fazendo pelo seu sonho? Pelo seu anseio veemente? Ou pela sua necessidade? Você está fazendo alguma coisa? A segunda pergunta é: o que sonhamos? O que nós estamos sonhando? Porque a gente tem sonhos em várias frentes, né? A gente tem sonhos de um emprego melhor, de uma renda melhor para a gente não passar tanto aperto no final do mês. Ou a gente tem o sonho de ter um filho que está desviado na presença do Senhor novamente. Ou a gente tem o sonho de ser mãe, de ser pai. Ou de ter, finalmente, a casa própria para não ficar morando de aluguel. Eu tenho o sonho de fazer uma viagem. Eu tenho o sonho... Ok, todos esses sonhos são legítimos, e Deus se alegra, sim. Ele quer, a palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, né? O Senhor quer dar o melhor para os seus filhos. Ele quer te sustentar, ele quer te alegrar, e o Senhor dá aquilo que a gente precisa, e o Senhor também dá aquilo que a gente não precisa, gente. Simplesmente pela alegria de nos conceder aquilo que deseja o nosso coração para a nossa alegria. Mas o que nós temos sonhado? Será que o nosso sonho é só para nós? Será que nós não somos muito egoístas nos nossos sonhos? Em que o nosso sonho, a realização do nosso sonho, vai glorificar o nome do Senhor? Porque a palavra de Deus diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o
para o Senhor. Como para o Senhor. Não é isso que a palavra de Deus diz? Muitos sonhos não se realizam na nossa vida, primeiro pela falta de atitude. De realmente colocar um foco e falar, eu quero isso, eu vou batalhar por isso, e mesmo quando as oposições se levantarem, eu vou continuar firme no propósito, e aquilo que eu não dou conta de fazer, Deus vai fazer por mim. Então eu vou orar, eu vou confiar, e eu vou criar a atmosfera para o milagre acontecer, e eu vou ter uma atitude. Mas a segunda coisa é por que eu estou sonhando, o que eu estou sonhando. Isso é para a glória de Deus? De que forma isso vai glorificar a Deus? Se já que vivemos para a glória de Deus. Ah, eu tenho um filho, Helena, vai glorificar o nome de Deus, porque a minha família sabe que eu sou estéril. Isso vai ser um testemunho do que Deus é capaz de fazer. Eu tenho um filho, eu quero criar um filho para fazer diferença. Meu filho vai ser um avivalista na terra. O mundo precisa do meu filho, porque o meu filho vai fazer diferença. Então vai glorificar a Deus. Ah, eu quero ir para Israel porque isso vai glorificar a Deus como? Ah, eu vou caminhar pela palavra de Deus, eu vou aprender mais sobre Deus, eu vou ter uma outra perspectiva da cultura e de quem Deus é, eu vou entender certas coisas como nunca eu entendi antes. Essa viagem é um propósito espiritual, é como se fosse um retiro espiritual. Eu quero sair de lá renovada, eu quero sair de lá com uma nova visão, eu quero aprofundar nos meus estudos sobre quem é Cristo, como ele viveu, no meio de quem que ele viveu, quais são os desafios hoje do judaísmo, o que isso pode mudar, quais são os sinais que apontam para a volta do Cordeiro. Então eu quero ir, porque isso vai glorificar o nome de Deus. Amém. Ah, eu quero ter uma casa maior. Bênção. Queira ter uma casa maior, sonhe com uma casa maior. Mas em que se glorifica a casa o nome do Senhor? Ah, eu quero ter uma casa maior, Helena, porque eu vou poder hospedar. Lá em casa vai ter o quartinho do profeta. Eu vou hospedar missionários, eu vou dar refrigério para as pessoas. Lá em casa vai ter um pequeno grupo. Eu vou abrir as portas da minha casa. Ah, eu vou ter uma reunião com mulheres. Lá em casa vai ter uma reunião. Não, vai ter uma reunião com homens. Esses homens precisam aprender a ser homem de novo. Então, ou seja, tem um propósito. Ah, eu quero um carro melhor. Para que você quer um carro melhor? Porque eu vou passar na casa de fulano que não tem carro, para levar isso para a igreja. O que nós estamos sonhando? Será que é para os nossos desejos egoístas? Ou é para a glória de Deus? Será que é para ostentar no Instagram? Olha aqui a grandeza do servo de Deus na terra. Dá uma olhada no carro, dá uma olhada na beca, olha. Não provoca inveja nas pessoas. Gente, a gente não tem sabedoria nas redes sociais. As redes sociais são uma bênção. A tecnologia é uma bênção. Hoje a gente pode falar de Jesus para a gente que está lá do outro lado do mundo. Você pode testemunhar de Jesus para tanta gente. Você pode ser uma influência para pessoas que nunca entrariam numa igreja. Aí eles começam a te seguir, crente. O que eles veem? Só ostentação. Suas férias na Disney, seu prato bonito. Às vezes a pessoa está com fome. E ela abre o Instagram e está lá. Ah, Helena, quem tem celular não tem fome. Não, não se engane. Não se engane. Tem muita gente que aparenta, mas não é. Tem gente que passa necessidade em casa, mas não aparenta. Vive de aparência, vive de fachada. Outro dia eu vi uma foto engraçadíssima. O cara com uma garrafa de um vinho caro. E primeiro mostra a foto. Eu não lembro se era um vinho caro ou se era uma cerveja cara. Uma cerveja elitizada aí. Era um dos dois. E mostra o cara assim na areia, em cima de uma toalha, todo assim, vidão e com a cerveja ou o vinho, não sei, a garrafa aparecendo. E você olha e fala, nossa, a vida do cara tá de boa, na praia, curtindo e tudo. E a legenda insinuava isso. Mas depois alguém tirou a foto de outro ângulo. Aí tá o cara em cima de um monte de areia de construção. Um monte de areia de construção, quer dizer, alguém derramou o caminhão de areia lá para a obra, o cara deitou, pegou uma garrafa no lixo, encheu na metade, colocou e falou, vida boa.
aparência, mas é tudo fake. Ou, se você realmente tem esse privilégio, né, de poder estar de férias, gente, pensa bem, se vale a pena postar. Antes eu postava indiscriminadamente, assim, postava, achava legal postar, divertido postar. Hoje, quando eu vou postar alguma coisa, eu penso 10 vezes. Isso vai glorificar a Deus? Isso vai encorajar pessoas? Isso vai inspirar alguém? Ou é só ostentação? Ou é só vaidade? Ou é só para mostrar como Deus está me honrando? A gente tem uma necessidade de mostrar como é que Deus está nos honrando, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou? É da gente, tá? A gente não pode falar nada, porque a gente é igualzinho. A gente gosta de mostrar como é que Deus está usando, Deus está fazendo, Deus está promovendo, né? Ah, Jesus ajuda a gente. Em que os seus sonhos vão glorificar a Deus? A palavra de Deus diz assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para gastar só nos seus deleites e prazeres. O Senhor não foi egoísta. O Senhor se despojou de toda a sua glória e encarnou. E ficou no anonimato 30 anos. No anonimato ele ficou sendo gente, sendo vizinho, sendo irmão, sendo primo, filho, aprendiz de carpinteiro. Nos 30 anos anteriores de Jesus, os primeiros 30 anos de vida de Jesus, a gente só vê ele no templo aos 12 anos, quando a família deixou ele lá. Só essa informação que a gente teve. Mas a gente tem uma urgência de Deus levantar a gente, de Deus usar a gente, de Deus fazer, de Deus promover. Seja uma bênção de casa. Seja uma bênção para a vizinhança. Seja uma bênção no seu trabalho. Seja uma bênção na universidade que você frequenta. Seja uma bênção na sua rua. Quem tem que te notar é o inferno. O inferno é que tem que pensar: não acredito, acordou de novo? Não acredito, já vai lá naquele hospital fazer visita! E sem fazer selfie, pelo amor de Deus! A gente vai no hospital, mas faz selfie, né? Dia de serviço no hospital tal. Vamos entregar 200 cestas básicas para as criancinhas carentes. Sim, você pode usar a tecnologia para conscientizar as pessoas de que há uma necessidade. Então você pode usar as redes sociais para pedir ajuda. Você pode usar as redes sociais para falar: olha, eu preciso somar forças com vocês. Eu quero ajudar alguém aqui, mas eu sozinho não conheço. Então, consigo. Então vem cá, ajuda a gente. Tem uma necessidade aqui, ó. Usa a rede social para isso. Mas não usa a rede social para ostentar. Para que sonhamos? O nome de Deus vai ser glorificado nisso. O que nós temos sonhado? Às vezes você está infeliz e frustrado porque você não tem respostas para as suas orações. E os seus sonhos ainda não se realizaram. E você já fez isso tudo, você já tem atitude, você criou um ambiente para o seu milagre, você tem buscado, você tem orado, mas a resposta do Senhor ainda é espera. Você não ouviu nem que não, nem que sim, a resposta do Senhor continua sendo espera. Ou então o Senhor não está falando nada. Isso gera uma angústia quando o Senhor não fala nada, né? Eu que o diga. Mas continua confiando. Porque o maior interessado em ver a gente gozando da alegria de Deus é o próprio Senhor. Ele é o principal interessado. E se a resposta dele ainda é não, é porque tem algumas coisas que ainda precisam ser aperfeiçoadas em você. Mas continue com uma atitude de fé, uma atitude que quer glorificar a Deus. Sonda mesmo. Deixa o Espírito Santo colocar a sonda no seu coração. E deixa Ele mostrar para você
qual é a verdadeira motivação por trás do seu sonho. Talvez ele só precisa fazer um ajuste para poder realizar o seu sonho. E a última pergunta do dia é: o que você vai fazer depois que o seu sonho for concretizado? Às vezes a gente trabalha muito por um plano, por um sonho. Você quer muito ter uma BMW. E você trabalha por aquilo. É um desejo antigo do seu coração. E você tem uma motivação certa. Você quer ter aquele carro, mas você também quer servir com aquele carro. Você quer dar testemunho. Mas quando você adquire, o sonho chega. Aí a motivação muda, a atitude muda. A arrogância chega. Ou a murmuração chega quando chega o imposto. Pelo amor... O quê? O IPVA? É isso? Todo sonho tem ônus também. Você quis aquela casa, mas dá um trabalho para limpar. Aí você começa a murmurar. Você quis aquele filho, e põe na creche com 6 meses de idade. O que você vai fazer com o sonho depois que Deus colocar na sua mão? Você vai ser fiel até o fim? Você vai continuar sendo grato? Aquela mulher, quando ela recebeu a cura, teve medo, né? Natural. Quando Jesus fala, quem me tocou? Ela pensou, meu Deus, fiz alguma besteira. Ele sabe. Gente, vocês acham que Jesus não sabia quem tocou ele? Quando ele olhou que a sua mulher na multidão, ele viu o poder dele no olho de alguém. Tanto é que ela teve que sair do anonimato. Ela teve que dizer, fui eu, Senhor. Imagina ela tremendo. O sonho dela testemunhou da grandeza de Jesus. Quando ela contou, quando Jesus deu voz para aquela mulher, quando a cura foi liberada sobre ela, o sonho foi realizado, isso glorificou o nome do Senhor. Trouxe testemunho. E eu morro de curiosidade para saber como é que ela viveu depois. Ai, tem hora que eu penso, por que a Bíblia é tão objetiva? Eu recomendo vocês lerem, tem um livro que chama O Livro de Deus. É a Bíblia romanceada. O autor pegou a Bíblia e imaginou com os elementos culturais, com os hábitos da época, com tudo. Ele imaginou as histórias poeticamente. Então eu sugiro para você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito depois que você lê o livro de Deus. Mas eu fico imaginando como é que ela viveu. Ai, eu fico imaginando uma mulher que, sabe, que ela era assim, abatida, meio amarela, desmantelada, desanimada, rejeitada, ninguém queria ela perto. Eu imagino que ela se iluminou, que o olho dela voltou a brilhar, que o cabelo ficou sedoso, que a pele ficou bonita, que os rapazes começaram a olhar para ela e falaram, menino, fulana mudou. E que ela andava com firmeza, e sorrindo, e acolhendo, e generosa, porque o poder de Jesus agora operava nela. Um pouco da vida de Deus agora estava dentro dela. Gente, é isso que está em nós pelo poder do Espírito Santo. Mas tantas vezes, com o nosso temperamento, com a nossa murmuração, com o nosso pecado, a gente apaga o Espírito. O Espírito Santo é vivo, é alegre, ele se movimenta, ele cura, ele muda a atmosfera. A gente canta aqui, né, a música que vocês cantaram que fala incendeia, né, fogo, glória. Para que a gente quer fogo e glória? É só para ficar, sabe, dopadão na glória? Ai, essa onda, essa vibe, manto! É maravilhoso isso, sim, é uma delícia. Mas o perigo é que a gente começa a adorar a adoração.
Não, gente, a gente tem fogo e tem glória para sair por aquelas portas e aqueles que estão perdidos serem trazidos para a glória de Deus. Eu sonho com avivamento. Eu sonho com a igreja ficando lotada de gente que está passando lá na rua e a glória de Deus está tão grande aqui dentro que elas vêm com convicção de pecado e falam: eu não estou entendendo nada, mas eu sei que eu sou um pecador e eu preciso de Jesus. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Ver os jovens largando essa vida porca que eles estão levando e falando assim: olha, eu quero uma nova identidade em Deus. Deus é meu Pai. Eu sonho em ver Deus mudando essa nação com avivamento. Eu sonho. E o avivamento, ele não é gritinho, nem mover, nem onda e tal. Avivamento é convicção e arrependimento de pecado e mudança de vida. Isso é avivamento. Quando as pessoas olham para si mesmas e elas não suportam mais viver a vida de pecado que elas estão vivendo. Todos os avivamentos históricos que o mundo já experimentou, ele foi caracterizado pelo arrependimento de pecados. E uma obra do Espírito, por quê? Porque a gente não pode produzir isso nas pessoas. A gente pode pregar o Evangelho, a gente pode plantar a semente, mas quem dá o crescimento da semente é o Senhor. Então vamos semear, gente, vamos semear amor, vamos semear o Evangelho, vivendo o Evangelho, vamos abraçar aqueles que precisam ser abraçados. E no tempo do Senhor, Ele vai soprar sobre todas as sementes e elas vão florescer e frutificar. Esse é o meu sonho. Ver milhares e milhares e milhares de jovens quebrados, deformados pelo pecado, se rendendo ao Senhor. Que a gente busque fogo e glória, mas que não seja para o nosso próprio entorpecimento, que seja para que haja avivamento, o grande avivamento que vai anteceder a volta de Jesus. Esse é o meu maior sonho, gente. Uma nova terra, um novo céu, onde os justos viverão em plena paz para sempre. Esse é o nosso sonho. Não se reduza aos sonhos que se tratam só sobre você mesmo. Sonhe para você, mas sonhe para os outros também. Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar.